Davi, um homem segundo o coração de Deus, é a lição de número 13 que nós encerraremos este trimestre maravilhoso que até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou, nos deu força para perseverarmos e chegarmos ao dia de hoje. Então, essa lição será ensinada no dia 29 de junho de 2025. Mais uma vez falando de Davi, na verdade que todo o trimestre foi falado sobre este homem de Deus chamado Davi, que Deus usou de forma poderosa, que lutou para chegar ao reinado, e ao chegar ao reinado teve os seus tropeços, teve as suas vitórias, mas Deus sempre esteve com ele, e o interessante é que ele sempre quis estar com Deus, e é sobre isso que nós falaremos hoje. Por isso o texto principal está em Atos 13, 22, que diz: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O resumo da lição: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado. A presença de Deus em sua vida é o essencial para todo aquele que quer ser um verdadeiro homem de Deus. A presença de Deus, o desejo constante de estar na casa de Deus, de observar a palavra de Deus. O professor tem como objetivos, ao ensinar esta lição, foco em mostrar que a história de Davi é inspiradora, compreender o que é ser um homem segundo o coração de Deus, saber que temos desafios em nossa jornada. Temos desafios, sim, sempre é um desafio. A nossa vivência, o nosso dia a dia é um desafio, mas Deus está sempre conosco. O texto bíblico está em 1 Samuel 13, 13 a 14, Atos 13, 22. Vamos ler? Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Atos 13, 22. E, quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Então, maravilha é entender que Davi foi um varão do Senhor que realizou tudo que era segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus esperava de Davi, ele buscou fazer. Teve seus tropeços, teve seus momentos. Ele não foi perfeito. Perfeito como homem, somente Jesus. Os demais, todos imperfeitos. Isto é o diferencial de Davi, a sua dedicação a Deus, o seu amor a Deus. Este é o diferencial de Davi. Por isso ele é o varão segundo o coração de Deus. Ele é exatamente este homem que tanto agradou a Deus e que tanto foi usado por Deus. A introdução faz nos refletirmos sobre os tropeços de Davi. Ao longo da sua caminhada, mesmo buscando ao Senhor, mesmo glorificando ao Senhor, se dedicando, ao longo da sua caminhada, Davi teve seus percalços. Nós vimos aquele momento em que ele quase matou Nabal, derramando sangue inocente. Por mais que Nabal houvesse o respondido de uma forma muito efusiva, mas ele estava no direito dele de negar. Porém, Davi foi ali. Abigail, sendo usada por Deus, interviu com sabedoria. Nós vamos também falar sobre o adultério de Davi e a trama de Davi ao matar Urias, cometendo este assassinato, além dos problemas dentro do seu lar, além da convivência, da má convivência com a sua esposa Mical. Então ele foi um homem imperfeito. Mas nós não precisamos nos entristecer por isso. Nós devemos verdadeiramente nos alegrar, porque Deus escolhe justamente aqueles que são imperfeitos para fazer a sua obra. Mas homens imperfeitos que têm o desejo de fazer esta obra maravilhosa. Não homens imperfeitos que vivem de forma banal, que vivem satisfazendo as vontades do inimigo. Deus levanta homens que querem compromisso com Ele. Homens imperfeitos, mas que têm compromisso com a verdade que é a palavra de Deus. Davi, ele se destacou também por suas virtudes. A verdade é que pregamos muito mais sobre as virtudes de Davi. Principalmente, nós vemos muitas e muitas pregações sobre Davi matando o gigante Golias, porque realmente foi um grande feito. Mas Davi, ao fazer isto, ele já tinha passado por tantas provas, por tantos momentos com Deus. Então, para isso também existe um momento de preparação e é necessário nós conscientizarmos nossos jovens que o momento
é necessário que a prova, que o deserto, tudo que for necessário para que ele chegue lá, não pode ser negligenciado. Etapas não podem ser puladas. Nós vemos muitos maus obreiros hoje, ou pessoas que administram mal, não só obreiros, mas que administram mal a obra do Senhor, porque pularam etapas. Tudo tem o seu tempo determinado, assim diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes. Salomão, o filho de Davi, ao escrever, alertou a nós. Então tudo tem um tempo certo e Deus tem o controle de todas as coisas, pois Ele é soberano e sabe o momento certo de nos abençoar. O tópico 1 tem como título a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Começou bem. A história de Davi é impressionante, é maravilhosa. Começou bem, teve alguns tropeços, mas diante dos seus princípios e seu relacionamento com Deus, continuou sendo um exemplo admirável de dedicação e comprometimento com Deus. Como eu disse, sempre buscou a presença de Deus. Nós sempre gostamos de falar daquele versículo lá em Salmo 51, na verdade, aquele Salmo 51, que ele fala, não retires de mim o teu espírito. E além de outros ali, que ele demonstra o seu grande amor por Deus, o seu íntimo ali, clamando com desespero, com agonia, para que Deus não estivesse longe dele. Começou sua jornada como um pastor de ovelhas, simples, um homem humilde, pastoreando as ovelhas de seu pai. Pastoreava as ovelhinhas ali no campo e ali o Senhor também usou a Davi. Ele matou urso, matou leão, protegeu as ovelhas. E ali ele já aprenderia a trabalhar. Ele aceitou o trabalho simples, com amor, com dedicação. Porque somente quem ama este trabalho, somente quem ama administrar, somente quem ama cuidar das ovelhas, mataria um urso e o leão. Porque se fosse um mercenário, porque se fosse um falso pastor, fugiria. Mas ele era um jovem mas muito dedicado e muito corajoso, com muita fé em Deus. Porque quem ousaria matar animal tão grande, desse porte, tão forte e feroz? Mas ele ele teve esta unção de Deus para realizar este ato. Então chegou diante do gigante, chegou diante de um gigante Golias. E esse gigante ele derrotou com uma pedra, com a sua funda e com a pedra, e finalmente cortando a cabeça desse gigante, esse gigante que afrontava o povo de Israel, a qual nenhum dos outros cavaleiros ali, soldados, tinha coragem de confrontá-lo. Não foi necessário a armadura de Davi, não foi necessário um canhão, um tanque, não, foi necessário apenas fé no Senhor. E o Senhor, o seu poder maravilhoso, o Senhor usou a Davi, um jovem pequeno, franzino, com uma funda e a pedra para matar aquele gigante, porque na verdade não foi Davi, foi Deus. Logicamente que o vaso precisa ter coragem, logicamente que o instrumento precisa ter disposição, mas foi Deus, foi a força do Senhor. Nós precisamos ter essa convicção, que é a força do Senhor que move em nós para realizarmos as maravilhas que Ele espera que nós possamos fazer. É o nosso Deus, nós somos apenas instrumentos e ferramentas, mas o Senhor, Ele honra aquele exatamente que tem dedicação, que tem amor, que tem respeito à palavra de Deus, que tem o desejo de estar aos seus pés. Então, tal postura em toda a sua vida, como soldado a serviço de Saul, o preparou para assumir o trono de Israel. Então ele assumiu o trono de Israel. Passou por muitas lutas para chegar até lá. Muitas vezes foi perseguido, muitas vezes foi humilhado, muitas vezes foi maltratado, mas chegou ao trono, porque era uma promessa do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus tem promessa para realizar em nossas vidas, Ele cumpre. Se nós estivermos também neste propósito, Ele cumprirá. Como rei, restaurou as leis negligenciadas, iniciando um tempo de edificação espiritual. Ele chamou o povo à adoração novamente. Por isso que o ponto principal dele, que já é relatado, é a parte espiritual, porque é o nosso relacionamento com Deus que fará com que sejamos vencedores em outras áreas. Então ele buscou a edificação espiritual. Este foi o primeiro passo de Davi. E assim unificou as tribos. Aí vem o trabalho em si, as outras bênçãos que provêm do nosso relacionamento com Deus. Davi, ele unificou as tribos, as 12 tribos agora eram um só povo, um só reino. Conquistou nações inimigas, fortalecendo o exército hebreu. Sem dúvidas, muita prosperidade houve naquele lugar, por causa da sua obediência, do seu temor ao Senhor. Então ele está na galeria dos maiores reis estadistas da história.
justamente por causa da sua obediência e dedicação a Deus, que é necessário para vencermos qualquer situação. Tropeços na longa caminhada. Davi é um dos nomes mais citados da Bíblia. Não faltam histórias inspiradoras, não faltam, são várias passagens. Davi matou o gigante Golias. Davi, ele lutou contra os filisteus, venceu todos os povos que afrontavam Israel, que Saul teve medo de combater. Davi venceu todos eles. Davi expandiu o reino. Davi abençoou as pessoas, abençoou o reinado com prosperidade. São muitas histórias maravilhosas. Porém, Davi teve os seus tropeços. Ele também teve os seus tropeços, porque ele também era homem, e homem é imperfeito. Davi, aqui nós vemos, conhecemos o temperamento forte de Davi quando ele encontrou Nabal. Ele era um jovem, um homem de temperamento forte. Ele quis tirar a vida de Nabal. Se não fosse Abigail, usada por Deus, uma mulher virtuosa, usada por Deus, para intervir naquela situação, Davi teria derramado sangue inocente. Talvez o propósito, talvez aquilo que Deus esperava realizar na vida de Davi não se cumprisse por causa do seu temperamento forte. Mas até nesses momentos Deus cuida de nós. Nem sempre nós faremos, nem sempre Deus vai ser só nós como instrumento. Ali, quando nós fomos escolhidos para abençoar as pessoas, o Senhor também usa pessoas para nos trazer livramento, para nos trazer palavra de conforto, para nos trazer palavra de exortação, como o profeta Natan chamou a atenção de Davi diante do seu pecado. Então nem sempre é sobre nós, e nunca é, na verdade, sobre nós. É sempre sobre Deus, é sempre sobre o seu amor infinito pela humanidade, assim como Ele nos amou. É sempre sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós, como ferramentas, temos que nos preocupar também conosco, porque nós somos templo do Senhor. O nosso jovem é templo do Senhor. Ele precisa sim, ele precisa ter um cuidado de buscar a Deus, de ter relacionamento com Ele, de ter intimidade com o Senhor, de buscar fazer a sua vontade, para que assim possa servir ao Senhor com excelência e assim ser usado por Deus. Mas o Senhor também usa pessoas ao nosso redor. Isso que eu quero dizer é que todos os jovens, todos nós que trabalhamos na obra de Deus, devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos amar servindo, devemos amar a eles com humildade, considerando sempre nós como os menores ali, para que assim eles também sejam abençoados e nós também. E assim estaremos cumprindo a vontade de Jesus. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele era o mestre, ele lavou os pés dos discípulos. Ele era o maior ali, mas ele lavou os pés dos discípulos. Ele não lavou as mãos, ele lavou os pés, a parte mais suja do corpo humano. Também vimos o fato de Davi com Batseba. Ele adulterou com Batseba. Estava ali ocioso no palácio, em vez de estar pelejando, em vez de estar na guerra, ele estava passeando no palácio, ele viu a Batseba e quis adulterar com ela, adulterou, ela engravidou. E dessa forma ele quis colocar a gravidez de Batseba, Urias ali como pai. Porém, Urias não quis deitar-se com Batseba, porque ele estava no fronte de guerra, mesmo Davi tendo ordenado, mesmo Davi tendo falado para ele ir para casa. Mas ele não foi. Então ele tramou a morte de Urias, colocando ele no fronte de guerra e o abandonando ali para que morresse. E assim morreu. Então muitas mentiras, através desse pecado, deste ato, ele usou muitas mentiras para encobrir este pecado. Até que Natan o confrontou. E aí ele se arrependeu verdadeiramente. E ali aprendeu muitas lições e o Senhor pôde continuar abençoando a vida de Davi. Além dessas circunstâncias, Davi também não foi um bom pai. Ele permitiu certos problemas ali dentro do seu lar. Ele não corrigiu seus filhos, ele não ensinou seus filhos, ele não esteve presente com os filhos e houveram várias consequências e maldades dentro do seu lar. Além de não cuidar bem de Mical, nós estudamos numa lição anterior também que faltou conversa, faltou diálogo com a sua esposa. E isso ocasionou na frieza ali no relacionamento entre eles. A soberba de Davi, ao fazer o censo, com a finalidade de saber qual o real tamanho do seu poderio militar, foi uma armadilha de Satanás para que Davi pecasse e entristecesse a Deus. Este tropeço de Davi foi o ápice do erro, foi o cúmulo de tudo aquilo que ele havia cometido, porque todos nós erramos, como eu já disse. Mas ali ele já estava... o Senhor ordenou a ele para não contasse o censo, para que confiasse em Deus.
Mas ele foi contar quantos soldados tinha, foi ver o poderio militar. Então, o soberano, todo-poderoso é Deus, Jeová. Mas Davi estava confiante ali, né, na força do seu exército, dessa forma ele desagradou a Deus. Então Deus, ele deu fim, ali ele encerra o reinado de Davi. Ele encerra, mesmo com os alertas de que não deveria fazer tal ato, insistiu, demonstrando uma exaltação de si diante de todo o reino e nações vizinhas. O problema não era o censo, mas o que o motivou. 3. Legado. Os feitos e o legado de Davi transcendem as páginas da Bíblia e nos alcançam na contemporaneidade. O seu exemplo de fidelidade, de liderança, de serviço, de integridade, de adorador, de ser um adorador fervoroso, ele tinha no Senhor sua fonte de força, alegria, esperança, fé e amor. Realmente ele tinha um relacionamento. Resumindo tudo isso, relacionamento, intimidade com o Senhor, desejo da sua presença, mais de Deus, mais da presença de Deus, mais e mais e mais e mais. Davi tinha essa sede de Deus em sua vida. Ele não só tinha sede, mas tinha disposição para buscá-lo. E assim Davi foi sendo abençoado em toda a sua trajetória. Mesmo diante dos seus tropeços, o Senhor perdoando, Davi se alegrava novamente na presença de Deus. O pecado não era derrota. O pecado era um acidente no percurso, mas no qual o Senhor ali lhe daria vitória mais uma vez, e assim ele poderia continuar na caminhada. 2. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? O que é? Pergunte para o seu aluno, no início da aula, né, melhor ainda, pergunte para os seus alunos, para que eles respondam, para nós vermos qual é o entendimento que eles têm sobre um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, a vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Ele era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos. É isso, ele buscava em todo o tempo cumprir a vontade de Deus. E para cumprir é preciso conhecer a vontade dele. E para conhecer precisamos estudar a sua palavra. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos orar. Os nossos jovens, para cumprir os desígnios do nosso Deus, precisa estar na presença dele. Não é nas festas, não é nas baladas, não é buscando o Senhor. É buscando. É falando com Deus. Orar é falar com Deus. E por isso os nossos jovens também precisam orar. Os nossos jovens precisam apresentar suas queixas ao Senhor. O mundo está aí cheio de ciladas para tirá-los do caminho, mas eles precisam estar ligados, conectados com o Senhor. Então, Davi, ele tinha características esperadas de um homem segundo o coração de Deus. E vamos falar sobre ela. Ele obedecia à vontade de Deus. Ele dependia do poder do Espírito e da graça. O jovem precisa ser dependente do Espírito para que o Espírito Santo do Senhor o guie nas decisões, em todas, na pequena, na grande. Então, além de obedecer à vontade de Deus, depender do Espírito Santo é necessário. Ser satisfeito com aquilo que o Senhor deu, aquilo que o jovem tem hoje, precisa ser satisfeito, agradecido a Deus. Confiar e descansar na soberania divina, confiar no Senhor. Por mais que hoje esteja faltando algo ou que ainda falte algo para se cumprir, é necessário que o nosso jovem espere no Senhor, que ele tenha o controle de todas as coisas. A soberania é a mão do Senhor que governa o mundo e cuida dos seus filhos. Ele permitia ser corrigido por Deus, buscando sempre a correção das suas falhas. Falhava, mas permitia ser corrigido. Natan chamou a atenção dele, ele aceitou a correção e voltou à presença de Deus. Ele tinha um coração sincero e contrito, arrependendo-se profundamente de seus pecados. Precisamos nos arrepender. Os nossos jovens, nossos alunos, precisam aprender a buscar o perdão do Senhor, para que mude a história, para que mude aquele caminhar que ele está indo, para que não se perca totalmente. O pecado, ele leva à perdição e começa com a falta de arrependimento. O fundo do poço, chegamos até o fundo do poço quando não nos arrependemos do pecado, quando não há arrependimento. Então é preciso buscar o perdão do Senhor com sinceridade, como Davi fazia. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, buscava o perdão e a restauração nas mãos do Senhor. Senhor, restaura, muda minha história. O jovem precisa orar dessa forma. Senhor, me renova, me ajuda. Senhor, molda o meu caráter. Senhor, não me deixe contaminar com as coisas deste mundo, renova meu entendimento, me dá discernimento da Tua palavra, me dá a Tua luz, me dá a Tua graça. Meu Pai, me dá o Teu perdão.
eu preciso de ti. O jovem deve orar. Todos nós, todo cristão deve estar debaixo da oração para que Deus possa assim trabalhar. Um coração contrito. Davi teve ao longo de sua vida vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre Deus e ele. Mas como isso foi possível? Ele reconhecia os erros, era humilde ao reconhecer, aceitava a correção. Por isso ele tinha este coração contrito, sincero, justo, arrependia-se de suas falhas e se humilhava buscando o perdão de Deus. Tópico 3, um desafio para cada um de nós. Temos desafios a apresentar para os nossos jovens. E desafio, nós estamos falando de luta, de perseverança, de lutar contra os nossos desejos muitas das vezes para fazer a vontade de Deus, de abrirmos mão daquilo que tanto gostamos de fazer. Por exemplo, o jovem gosta muito hoje de navegar na internet, jogar videogame, jogar futebol, ou as jovens, passear com os amigos, que seja. Aquilo que é necessário, aquilo que, na verdade, pode ser deixado, pode ser diminuído, ou muitas das vezes, pode ser deixado mesmo de lado, que não some nada em suas vidas. E assim, temos sim tempo para buscar, eles têm sim tempo para buscar mais de Deus, para se preservar das coisas deste mundo e se dedicar também mais na presença de Deus. É isso que nós devemos fazer. A vida do cristão é exatamente isso, é se abster. Muitas das vezes, nós falamos de abster do pecado, mas também nós temos que nos abster da ociosidade. Davi, ele não se absteve da ociosidade, ele não foi à guerra, ficou em casa e no palácio, e veio a pecar, e as consequências vieram ao seu reinado, à sua família e tudo que envolvia a vida de Davi. Então, primeiramente, o desafio do jovem é buscar a presença de Deus. Assim como Davi, estamos diante de um grande desafio, fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo da sua vontade. Às vezes, o jovem ainda não entende, não sabe ainda que forma que o Senhor quer usar a vida dele ali na presença. Logicamente que todos nós cristãos temos uma missão, a missão principal, que é a pregação do Evangelho. Todos nós, em tempo, ali fora de tempo, pregando a palavra de Deus, pregando ao pecador, esta é a nossa missão principal. Mas é sabido que todos nós queremos fazer algo na obra do Senhor. E muitas das vezes ainda não entendemos qual é a vontade dele, porque Ele está nos preparando, está preparando a nossa juventude para que no tempo certo esta figueira floresça, que esta figueira possa florescer. Então é preciso paciência e continuar buscando a Deus, porque buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de obra, de prioridades e de sentido. Prioridades, o que eu acabei de falar. O Senhor precisa ser prioridade nessa forma de ver o mundo, de fazer as coisas mais complexas e as simples também. As palavras que saem de nossa boca, todas essas possibilidades devem necessariamente refletir a nossa condição de separados por Deus. Tudo que nós fazemos devemos refletir a condição de separados por Deus. As atitudes dos jovens mediante a sociedade, no trabalho, na faculdade, na escola, onde eles estiverem, é necessário ali que eles mostrem, que reflitam neles a presença de Deus, como sal da terra, como luz para este mundo, como alguém diferente mesmo, como alguém que anda na contramão do mundo. E sim, passará por momentos de angústia, passará por tribulações, por acusações, sim, passará, porque esta é a vida do cristão. Mas a felicidade não está naquele que te acusa, a felicidade está naquele que é acusado, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. A palavra de Deus diz que feliz é aquele que é perseguido. O perseguido é aquele que é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele cumpre a vontade de Deus e porque ele sim entende o que é a verdadeira alegria. Muitas das vezes sofrerá acusações em seu meio que vive, por causa que muitos vão acusá-lo de ser infeliz pela forma que ele vive, se dedica a Deus, por se abster dos prazeres mundanos. Talvez por isso seja chamado assim, talvez por isso seja perseguido, por não fazer parte da roda de amigos que vai à bebedeira, que vive na prostituição ou que vive outras formas banais, que é o que mais tem no mundo hoje. Mas a verdadeira alegria, o jovem do Senhor entenderá que está em Deus e assim não se moldará com as coisas deste mundo, mas renovará o seu entendimento na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, para isso é necessário compromisso, dedicação e amor a Deus, assim como Davi teve. Davi pôde muitas vezes se desviar, pôde em muitas vezes tomar atitudes erradas, mas preferiu cumprir a vontade de Deus. Servir. Diante do exemplo de Cristo, somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento da vontade divina. O trabalho do cristão principal é servir.
Jesus era o mestre, Jesus foi o maior servo, Jesus foi o servo sofredor, como diz Isaías, é isso? Isaías, ele declarou, Jesus ali seria o servo sofredor, profetizou, Jesus foi, assim ele cumpriu tudo por amor a nós. Então nós devemos fazer como Jesus fez, porque está escrito lá em João 13,15, porque como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está falando, eu fui servo sofredor, seja servo sofredor também, por amor às almas que estão perecendo. Até pensamos que não conseguiremos, mas o Senhor nos fortalece e nos impele a ir além com o seu próprio exemplo. Então Jesus é o nosso exemplo e também podemos ver grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada que refletiram este grande amor de Deus e que passam a nós, nos passam as virtudes de Deus através das suas vidas. E assim nós podemos aprender também, porque é o necessário sempre aprendermos e praticarmos, né? Tudo que aprendemos é para aplicação, não é para conhecimento próprio. No reino de Deus, servir é a atitude mais elevada do que ser servido. Doar em prol da causa da cruz é consequência natural do que cremos. Somos igreja, somos sal da terra, somos luz para este mundo, somos referência. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar. Então, Jesus veio e mostrou o exemplo e hoje estamos aqui. E assim, Deus vai usar poderosamente o professor, professora e os jovens nesta caminhada, nesta jornada. Graças a Deus, encerramos este trimestre entendendo que Jesus é bom. E graças a Deus, aprendemos bastante com a vida deste grande homem, segundo o coração de Deus, chamado Davi. Que Deus continue abençoando a juventude, que Deus continue abençoando os professores. E assim, possamos cumprir cada vez mais este ide de Cristo, né? De ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Separei aqui uma dinâmica para o professor ele interagir com seus alunos em sala de aula e dessa forma os seus alunos ter uma melhor captação do que foi ensinado e assim o professor poderá fechar o trimestre com chave de ouro. O título da dinâmica é O Coração que Deus Procura. O objetivo dessa dinâmica é levar os jovens a refletirem sobre as qualidades que tornam uma pessoa segundo o coração de Deus, como foi com Davi, que nós acabamos de estudar. O material necessário é um grande coração de papel ou cartolina. Então, um coração bem grande de papel, ou também pode ser feito em uma cartolina, um papelão, que seja um coração. Pode ser até desenhado, né, em um quadro, e da forma que nós vamos trabalhar aqui. Então, precisará também de cartões pequenos em branco. Então, veja bem, material, um grande coração de papel. O segundo material que é necessário, cartões pequenos em branco e canetas. Então, são esses 3 itens. Como que o professor vai fazer? Mostre o coração de papel e pergunte. Pergunte para os seus alunos, o que será que Deus procura em um coração? O que será que Deus procura em um coração? Esta é a pergunta a ser realizada aos jovens em sala de aula. Então, nessa atividade, o professor vai distribuir os cartões em branco. Vai pegar os cartões, distribui para os alunos e peça para cada um escrever uma qualidade ou atitude que agrada a Deus. Ele vai escrever neste cartão e vai, em seguida, colar no grande coração, né? Digamos que é um grande coração, colou aqui, todos os alunos, né, vão vir e colar um a um e vai à frente colar cada qualidade ali que Deus espera de um coração, né? De um coração de um servo dele. Aqui eu citei aqui no caso o meu exemplo, obediência, mas tem mais. Existem exemplos, né? Por exemplo, fé, arrependimento, obediência, coragem, humildade, confiança, amor. Logicamente que o professor não vai dar essa dica ao aluno, a não ser que exista uma necessidade muito grande, né? Às vezes na simplicidade do aluno, na simplicidade, na dificuldade, mas eles vão ali se expressar o que eles entendem. Qual é a necessidade, né? Enquanto escreve, o professor pode também tocar uma música ali, deixar um louvor, enquanto é realizada a dinâmica, para que fique bem legal também, também com a música, né? Então, vou apenas repassar aqui novamente. Então, o material, um grande coração, cartões pequenos, canetas. Então, após o professor vai mostrar o coração aos alunos, com a pergunta, o que será que Deus procura em um coração? Então, o professor, em seguida, distribuindo os cartões, ele vai dar a oportunidade aos alunos de colocar o que Deus espera no coração dos seus servos. E eles vão colar isso no coração. Então, um a um, né, os jovens, então,
virão à frente, colarão seus cartões no grande coração e explicarão rapidamente o motivo da escolha. E a conclusão é de que forma? A conclusão é a seguinte: depois que todos participarem, destaca as qualidades de Davi. Fé corajosa, por exemplo, quando ele enfrentou a Golias, arrependimento sincero, que nós podemos ver em Salmo 51, obediência, à vontade de Deus, coração sensível à presença de Deus, a adoração, o desejo dele de estar na presença de Deus. Então, explique o que ser segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas ser alguém com disposição sincera de buscar, obedecer e amar a Deus. Porque Davi, como eu já disse, ele não foi perfeito, ele era um imperfeito, mas ele tinha essas qualidades que só um verdadeiro servo do Senhor tem. Tudo isso é para fazer com que os nossos jovens tenham esta reflexão sobre o que é necessário para ser um homem segundo o coração de Deus. E o professor ele vai levar esse entendimento e eles vão participar e vão captar este ensinamento para as suas vidas. Versículo-chave para fechar, então, Atos 3:22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O professor poderá até apresentar isso em um culto ou também em outras atividades na igreja, para que todos também tenham esse entendimento. Deus abençoe, em nome de Jesus, espero ter ajudado. Vou deixar aqui na descrição, se eu não deixar a página aqui para os irmãos baixarem, com a dinâmica, eu vou deixar na descrição mesmo, a descrição dependendo do tamanho que ficar ao formatar ali, ao editar a descrição, Então, Deus possa abençoar em nome de Jesus e até a próxima aula.